Você viu? Aqui é 1 contra todos. É assim o Corinthians. É 2-0. Esse é o Corinthians. Vai, Corinthians! Um amasso no primeiro tempo. A verdade é essa, Loirão. Foi Passou o carro. Ah, foi um amasso. O que o Flamengo fez no comecinho, principalmente ali até os 30 minutos do primeiro tempo, foi um amasso. Uma outra parada. Agora, olha lá, fecha nele. E esse desvio de foco, Vai torcer pra quem, papai? Quero só ver. Não, mas peraí. Massagem do cu. Peraí, foram... Culpa do Augusto, a culpa do Caio. Você sai de São Paulo com problema. E arrumar lá mais 3. O Ronaldo acertou o placar, mas errou qual time iria vencer por 2-0. Mas ao contrário dele, eu fiz a minha aposta aí na vitória do Flamengo. Fiz a minha fezinha na 1xBet, uma das maiores casas de aposta do mundo, parceira de grandes clubes tais como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Fui de vitória do Mengão e que teria mais de 6 escanteios. E eu acertei na mosca, o Mengão venceu e teve 12 escanteios para o Flamengo. Apostei 50 e tive um retorno aí de R$150. Então se você é bom de palpite e está procurando uma casa de aposta 100% confiável, venha você também apostar na 1xBet. Eu estarei deixando aqui o link no primeiro comentário fixado desse vídeo e também na descrição, que vai te levar diretamente para o site da 1xBet. Se cadastrando no site e usando o cupom aqui do canal FUTETRETA, você irá ganhar um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Então você tá esperando o quê? Venha você também apostar na 1xBet. Agora, Ai, pai, que nosso massagem. amiguinho Ronaldo Giovanelli tá meio abalado, Que preocupado, massagem. porque o Flamengo conseguiu a recuperação batendo o Corinthians no Maracanã por 2-0, gols do Pedro e do Lohan, e o Tite tava bem mais tranquilo na coletiva pra pensar no Bolívar na Que Libertadores. massagem, papai. Ai, negrão! O reencontro com o ex depois de 15 anos. E justamente no momento em que o atual casamento não vive boa fase. A semana foi de pressão, protestos e até pedido de separação por uma das partes. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade, se fortalecer. Tite chegou ao Maracanã precisando dar uma resposta ao momento conturbado e assistiu aos 3 primeiros minutos de um ex querendo dificultar a situação. Mas não durou muito. Os comandados do treinador foram firmes e logo passaram a administrar a partida. Aos 6 minutos, Ayrton Lucas, voltando ao time, já tentou amenizar o clima, parou na trave. E quando Pedro pegou na bola, foi fácil reviver os bons momentos. Golaço, 1-0. Apesar da falha no gol, Carlos Miguel foi um dos jogadores que mais trabalhou no Maracanã. Foram 2 defesas em chutes de Cebolinha. Cara, foi uma infelicidade minha, uma decisão errada minha de ir com a mão, poderia ter ir com o pé, e acabou que eu não tive dúvida no lance. Acabei tomando um gol e faz parte, eu sei que o trabalho a gente está fazendo. No final do primeiro tempo, Pedro recebeu esse passe no meio da marcação, mas chutou em cima do goleiro. Era o último lance do atacante em campo. No vestiário, o camisa 9 se queixou de dores na coxa e deixou a vaga para Gabigol. Mas apesar da festa da torcida, Gabriel Barbosa pouco tocou na bola. Foi De La Cruz quem levou o perigo pela primeira vez. A resposta do Corinthians foi com o melhor momento em campo. Primeiro no desvio de Yuri Alberto. Depois na batida a queima-roupa de Kaká. Rossi levou a melhor nas 2 vezes. A partir dali, só o Flamengo ficou com a bola. Lohan desarmou Kaká e viu Gerson ficar com a sobra. O camisa 8 devolveu ao menino, de 17 anos, para ampliar. Fim de jogo, 2-0. Posso afirmar que vocês não viram nada assim, né? Porque realmente a qualidade que esse moleque tem é indiscutível. Um jogador da idade que ele tem, nem parece que ele tem 17 anos, parece um jogador bem mais velho. Tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante aí, não só no Flamengo e na Europa também. Depois de 2 jogos, o Flamengo voltou a vencer. Momento perfeito para acalmar os ânimos no clube. Diferente das últimas partidas, o torcedor parece convencido com o desempenho. E o elenco saiu aplaudido do Maracanã. Uma vitória que nos traz de volta a confiança, principalmente pelo primeiro tempo muito intenso que a gente fez. Primeiro tempo muito bom. Do outro lado, o Corinthians põe fim aos 4 jogos de invencibilidade. E com apenas 5 pontos no Campeonato Brasileiro, passa a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Mas Antônio Oliveira
não gostou de ser questionado sobre o assunto. Você está falando nisso a sexta rodada já, no rebaixamento? É isso? Então, acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta. Portanto, é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. A tática funcionou, só que não fizemos o gol, então para vocês não vai funcionar. A gente saber que a gente está aqui no Corinthians, a gente não é pequeno. A gente está no Corinthians, a gente é grande. Vocês podem desmerecer a gente vários jogos quando perde, mas eu sei como é que a gente pode fazer lá dentro. Eu sei como todos vão fazer. A gente vai se abraçar e vai ganhar o jogo. E eu tenho fé que a gente vai conseguir alguma coisa pra gente esse ano ainda. Até aqui, em 6 jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 5 pontos somados. Realidade diferente da do Flamengo, que na parte de cima da tabela soma 11 pontos e volta a dar a Tite mais tranquilidade para trabalhar. Nada como ir além de uma escalação e acompanhar o que efetivamente acontece no jogo. Na prática, o Corinthians foi num 5-3-2, fez uma linha de 5, né? Os 2 laterais não são alas, são laterais mesmos. E justamente com 3 zagueiros. E aí a gente vê que o time ficou mais na defensiva, dando muito campo, muito espaço para o Flamengo, que aproveitou bem. Só não fez tantos gols quanto poderia ter feito, mas abriu o placar com o Pedro, dominou especialmente o primeiro tempo. Um amasso o primeiro tempo. A verdade é essa, Loirão. Foi um Passou o carro. Ah, foi um amasso. O que o Flamengo fez no comecinho, principalmente ali até os 30 minutos do primeiro tempo, foi um amasso. O Corinthians estava assim, irreconhecível. A gente via um Corinthians até em algum momento propondo o jogo em outras oportunidades, mas no jogo contra o Flamengo eu não sei se foi o nervosismo, não sei se foi a falta do Ranieri ali no meio de campo, que é o cara que dá um pouco mais de proteção, né, para o sistema defensivo e até também tem uma boa saída de bola. Não sei se essa ausência pesou muito nesse meio de campo, porque o Flamengo nos primeiros 30 minutos amassou o Corinthians. O Corinthians foi irreconhecível. Depois do gol, o Corinthians começou a tentar sair um pouquinho mais para o jogo, mas o contexto geral da partida, o Flamengo mereceu bem a vitória. A gente estava comentando aqui, por exemplo, numa defesa do Carlos Miguel, num chute do Cebolinha, uma defesaça. No gol do Pedro, para mim, ele falha. O Carlos Miguel, para mim, falha. É uma bola defensável. Ele já fez muito, nesses 5 ou 6 jogos que ele está jogando como titular, já fez ótimas defesas, mas especificamente na finalização do Pedro no gol, para mim, ele falha. Então, foi um Corinthians muito diferente do que a gente vinha acompanhando nas últimas rodadas. Falando do Flamengo, que dá um basta, pelo menos momentâneo, nessa crise que se formava, na pressão para cima do Tite, especialmente. E a gente viu um time que o Pedro teve que sair no intervalo, tem que ver se a contusão é séria, se é problema para a Libertadores, mas é um jogador que normalmente, quando tem a chance, vai lá e aproveita. E o Lohan foi o substituto escolhido pelo Tite pro Arrascaeta. O Arrascaeta jogou muito. Foi talvez o grande nome da partida, muito, pela assistência e pelo gol. Jogou muito, personalidade, pisa na bola, busca o drible, quebra linhas, pisa na área, faz gol. Obviamente a gente tem que dar o crédito também pro Kaká, que ele tenta sair jogando numa situação que completamente desnecessária. Ele poderia recuar a bola pro goleiro, o Gerson pressiona. E aí sai em velocidade e aí vem essa grata surpresa, né? Porque é um jogador que mostra uma personalidade. Eu acho que o Tite provavelmente deve dar muito mais oportunidade para ele e possivelmente jogando da forma que ele está jogando, é mais um jovem jogador que provavelmente vai para o futebol europeu. Outra parada, irmão, outra parada. Agora, olha lá, fecha nele. E esse desvio de foco, vai torcer pra quem, papai? Quero só ver. Não, mas Tomar uma massagem no cu. Peraí, foram 10 mil no Allianz com One Direction, em Barueri 12 mil com Sem Direction. Aí a conta não bate. A dá 22 mil, tá 22 mil. Rapaz do céu, mas mesmo assim não bate. Repita isso que ninguém tá entendendo. Vai, o que tá acontecendo? Porque no Allianz Parque, peraí, Renato tá aqui. No Allianz Parque. No Allianz Parque tem um show lá do One Direction. 10 mil pessoas. 10 mil. Ótimo público para um show, Não, né? 10 mil, pô. Isso aí nem na vila, cara. Agora, depois, lá em Barueri, 12 mil pessoas. Mas lá era o Sem Direction, porque os caras tomaram um vareio. Aí começaram a colocar na rede social. Cadê meu tapetinho? Sem meu tapetinho, não consigo. E teve pênalti, teve expulsão. Tudo pra ajudar. O jogo treino deu mais gente no Galo. O jogo treino do Galo deu mais gente. Tá bom, Everton. Agora já... Agora, eu quero falar com vocês também do Flamengo. Lohan, Chico Garcia, assistência e um gol. Ele que tem 17 anos, usa a camisa 19.
e a gente viu um garoto brilhando. Fora isso, o Pedro com a sua efetividade, que depois foi substituído no intervalo. Ele sentiu o adutor e aí o Gabigol entrou no segundo tempo, mas o Lohan, assim, a gente tá falando de um cara de 17 anos que entra no meio-campo do Flamengo para ser o armador. No lugar do Arrasca. No lugar do Arrascaeta, assim, e botou o jogo no bolso. Joga muito. Porque o Corinthians estava com 3 zagueiros e o primeiro gol que ele encontra, o passe pro Pedro, é um passe de quem enxerga o jogo. Tudo bem que o Corinthians ali errou na marcação, no encaixe ali, mas ele encontra um passe maravilhoso. E depois rouba a bola, toca pro Gerson, acompanha a jogada, faz um gol no Carlos Miguel, que não é fácil, né? O Carlos Miguel gigante daquele jeito. Ele tira do Carlos Miguel como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Que jogo fez esse menino? Eu acho assim... O Arrasca é um craque, né? Mas o Tite vai ter trabalho. Eu posso estar enganado, eu acho que... E não entra o mérito do Tite, tão criticado, apanhou muito nos últimos jogos, verdade. E com razão. Verdade. E com razão, porque na minha opinião, das 6 partidas do Campeonato Brasileiro, a melhor exibição que o Flamengo teve foi essa. Claro. Jogou, envolveu o adversário, se sentiu à vontade, aproveitou o Maracanã e a torcida, mais de 56 mil torcedores no Maracanã. Mas pegou um time que não marcou no meio de campo, um time Mas é um completamente clássico relaxado. nacional, um dos maiores torcidas do time Brasil. que a torcida... Mas ele botou o time, né? Ele botou o De La Cruz mais como segundo homem, na direita. Colocou o De La Cruz, bagunçado, velho. colocou o De La Cruz no Mas não é lugar culpa do dele, então Flamengo. foi legal isso. Isso. Agora, é o seguinte, e a torcida do Flamengo ignorou totalmente o placar do jogo. A torcida do Flamengo gritou, é quarta-feira. É quarta-feira, o jogo a pressão todo. pela Mas Tava a prévia não transmitindo foi o boa. jogo. E parada dura, hein? Quarta-feira é parada dura. Mas, Agora gente, o Tite arrumou o time do Flamengo. Se o Flamengo jogar isso aí, né, Ulisses? A gente sabe a capacidade do mas Flamengo. o Bolívar é um time Era que o chato. Flamengo precisava. Eu falei aqui na sexta-feira, o Corinthians ia ressuscitar o morto. O Flamengo tava aí morto, sabe? Que nem aquela baratinha que você tá quase cutucando e tava na cara, o Corinthians ia perder, gente. Cutucando Não vamos iludir o torcedor, não. E aí, Rona, você não vai reagir? Aí, ó, tá aí, Não ó. tem que reagir. O Corinthians Não, mas é a culpa é do Caio. A culpa é do Caio. A partir do momento que você tem um problema, você arruma mais 2. Capelanes, a culpa é do Caio. Mas agora o problema é do Augusto, a culpa é do Caio. Você sai de São Paulo com problema e arruma lá mais 3. O Corinthians contratou um cara chamado Coronado, não tem força física. O cara jogou 10 anos no mundo árabe e não consegue jogar futebol. Ele não tem força física, cara. Olha como é que paga uma Agora, só uma fortuna pelo perguntinha. cara por Alguém não mês. falou em paternidade aqui, que alguém seria pai? Galera, agora bora ver aí o que o Neto falou após essa vitória do Flamengo em cima do Corinthians. Muitos elogios e já tem aí uma pergunta. Lohan no lugar da Arrascaeta? Vamos conferir aí o que o Neto falou. Seguinte, Corinthians e Flamengo ontem, a gente tem o ilustre aí do Corinthians e Flamengo. Vamos lá. Primeiro você, meu querido Sálvio, teve alguma coisa nesse jogo que tenha tido alguma coisa de arbitragem que você possa falar para nós, que a gente possa discutir, de cartão ou não, alguma coisa que você tenha visto? Para mim, uma das melhores arbitragens que eu vi nesse Brasileirão. Parabéns. Para mim, não. A gente tem que falar realmente... Verdade. Ramon Abate apitou bem o jogo ontem. Tem muita reclamação do Flamengo no lance do Romero ali com o Alan. Para mim, correto o cartão amarelo. Ele mostra o cartão amarelo para o Romero. Não vejo assim que tem uma agressão, que o Romero quisesse agredir. Mas a arbitragem foi muito boa, Neto. Vamos lá então, um jogo onde o Flamengo dormiu um pouquinho na liderança com 11 pontos. Não fez muita força para mim, Lívia, para ganhar o jogo do Corinthians, apesar que no segundo tempo foi o gol, fez o gol com o Lohan, um tapa de perna esquerda do Gerson, que é uma coisa impressionante, o tapa que ele deu, quebrou a costela de todo mundo. O Kaká falhou, o menino também falhou no gol, que é o Carlos Miguel. Falhar no gol, para mim, não tem problema nenhum. O problema é a entrevista dele, achar que a imprensa é culpada. Aí você está errado, filho. Bem, em relação ao Corinthians, quem que ficou para falar do Corinthians? A Lívia que estava falando? Não, a gente Então, não tinha vamos lá, começado Lívia. ainda não. Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo precisava dar um retorno, né? Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas, 2 empates. Jogou bem, né? Uma vitória e várias justificativas que o torcedor não engolia. Era o campo, era o cansaço, era o horário, era a altitude, era a bola. O Tite, eu acho que precisa entender um pouco mais. Ele tem o titez dele, a forma dele falar. E eu acho que a gente respeita, mas ele tem hora que tem que cuidar um pouco mais do torcedor e olhar para o mesmo jogo que o torcedor viu lá na arquibancada. Fomos mal, não funcionou, não deu certo, eu tentei. Ser mais objetivo.
Ontem o Flamengo mostrou o que o torcedor gostaria, porque ele deu retorno em campo, o resultado venceu e convenceu. O Lohan foi muito bem na partida, acho que colocou o jogo, a bola embaixo do braço aí, assumiu o que precisava, ele só tem 17 anos, estava jogando na função da Arrascaeta, estava ali numa posição que ele falou que gosta muito de meio atacante, estava confortável em campo, foi muito bem. Eu não entendi muito do Corinthians com a linha de 5 e não tentar, ao menos, povoar o meio de campo, já que é um dos setores mais fortes do Flamengo. É justamente o meio de campo, depois o técnico tentou mudar. Mas mesmo o Flamengo vindo mal, Neto, a gente já esperava, né? Um Flamengo que não tivesse tanta dificuldade. Para mim, o resultado é bom, venceu, tem um jogo importantíssimo na Libertadores pela frente, mas poderia ser mais. Foi bom, foi, mas o Flamengo tem que cuidar desse poderia ser mais. Vários gols desperdiçados, venceu. Antes que o torcedor fale, poxa, venceu, ela está reclamando. Não, é porque isso não vem de hoje, né? Chuta, tem posse de bola, ataca, vai, mas não faz. Ontem fez. Tomara que seja virada, Neto. Rapidinho, o Tite Pode falou falar assim... o que quiser. O Tite falou assim que nenhum título que ele ganhou foi linear. Que ele nunca teve esse conforto, né? Que ele sabe que tem um momento de oscilação, que seja então, Tite, o começo de uma retomada para o Flamengo. Eu não vou nem falar sobre o dinheiro que o time possui, mas o elenco, o material humano que você possui, você pode olhar para o banco. O corintiano, quando olha para o time, já sofre com o time que tem em campo. Quando olha para o banco, então dá calafrio. Você tem um material humano, um dos mais ricos no Brasil, que seja o começo de uma retomada desse Flamengo. Sobre o jogo, ele é mais do que um lugar comum. O Tite mudou o Flamengo, ele não mudou só o espírito do Flamengo. Ele colocou o Flamengo para jogar no 4-2-3-1, colocou 2 meias mesmo, colocou o Gerson entrando, jogando mais por dentro muitas vezes, colocou o Lohan para fazer essa função, mais com 2 atacantes. Então, era uma variação entre 4-2-3-1 com 4-4-2, nos melhores momentos da seleção. O Flamengo ganhou o jogo 2-0 do Corinthians, hein? Também, mas houve mudanças táticas depois de tantos pedidos. No meio da semana, quando ele perde para o Palestino, ele fala que um dos problemas do Flamengo é tático. Então, ele tenta corrigir um problema tático com alguns desfalques e, taticamente, também era um Flamengo diferente em campo, além da vontade, além de jogar contra um time que claramente não esboçou reação. O Corinthians não tem jogador de meio para colocar. Então, o Corinthians perdeu o Maicon machucado. Na hora que tomou o gol, eu colocaria o Rian, tiraria o Gustavo Henrique. Então, mas ele não tinha... Mas ele não quis fazer isso. Ele não quis fazer isso, tá. Mas dos jogadores eu respeito, que ele já... mas eu acho que ele tinha que fazer isso. Eu também acho que tinha que jogar no 4-4-2. Mas ontem ele olhou para o banco e ele falou, quem que eu tenho? Ele não tem mais o Maicon, ele não tinha o Ranieri. O Paulinho não é exatamente um jogador com a qual ele pode contar para jogar numa linha de 3, como ele gosta de jogar no 4-3-3. Ele fez uma mudança radical. Agora, isso significa que o Corinthians tem um elenco desequilibrado. Você perde o Ranieri, você fica manco, e você tem 3 zagueiros, você tem que escalar sempre os 3 para jogar numa linha de 3, olha para o banco, é o Raul Gustavo que ele não gosta, então é uma escolha. Você não pode jogar com uma linha de 3 zagueiros se você não tem zagueiro no banco. É um cobertor curtíssimo nesse caso. Então, as opções táticas dele ontem são muito questionáveis, além do Corinthians ter feito um jogo ruim. Ô, Salve, pode falar o que você quiser, mas eu queria mostrar só um lance para você falar sobre... em relação ao Romero, e depois você fala também do jogo, até porque você é um comentarista não só de arbitragem, você é um comentarista de tudo. O que você pode falar do lance em relação ao Romero, Neto, que muita gente está reclamando. Exato, o cartão amarelo, Ramon Abate resolveu no campo. É lógico que não tinha disputa de bola, o Romero em algum momento tenta atingir, chega até com força, mas não atinge com a sola da chuteira. Se atingisse com a sola da chuteira, aí sim seria cartão vermelho. A gente vê que foi resolvido no campo, Neto. Boa arbitragem do catarinense Ramon Abate. Eu acho que não dá pra... É bom quando ninguém sai dando entrevista falando de lance de arbitragem. Rapaziada, muitos elogios aí ao garoto Lohan. Já tem aí muita gente pedindo o garoto no lugar da Arrascaeta. E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Na volta do Arrascaeta, você optaria pelo Lohan no lugar do uruguaio? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Vimos aí a zoeira do jogo aberto, Ronaldo passando vergonha, apostando na vitória do Corinthians, mas se deu mal. O Neto também tinha apostado na vitória do Corinthians. Tem até um vídeo aqui no canal do antes e depois desse jogo, tá muito legal. Se você ainda não assistiu, acessa aqui o canal e confira esse vídeo
que tá muito engraçado, vale a pena assistir. Mas falando agora sobre o jogo, o Flamengo jogou super bem, jogou com vontade, era isso que a torcida pedia. E claro, com isso o resultado veio. Agora o Mengão joga nessa quarta-feira pela Libertadores, também precisa vencer. E claro, eu estarei postando conteúdo aqui no canal sobre esse jogo. Então se você ainda não for inscrito e gostou do conteúdo aqui do canal, é só clicar no botão aqui abaixo escrito inscreva-se, ativar o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, beleza? Mas aí, já se inscreveu aqui abaixo, deixa o seu comentário e também o seu like. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!